E aí, galerinha do sétimo C, boa tarde. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para resumir, no geral, os assuntos que vão cair na nossa avaliação na próxima terça-feira, certo, pessoal? Eu resolvi fazer o vídeo porque, quando dou aula pelo Mitro, são poucos alunos que participam, então acho melhor o vídeo para atingir um pouco mais de alunos, certo? Os assuntos que vão cair na prova serão os advérbos de frequência, presente, simples, na forma afirmativa, e as preposições in, on e at, e os meses do ano. Ok, pessoal? Então eu fiz aqui um slidezinho, vou explicar, tentar ser o mais rápido possível para vocês entenderem, tá bom? Lembrando que todos esses slides, com cada assunto desse, eu mandei durante a semana. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, desculpa, errei. Aqui. Deixa eu voltar. Aqui, pessoal, os assuntos que vamos estudar. Primeiro, os advérbos de frequência. Pessoal, os advérbios aqui de frequência são palavras que são usadas para indicar uma frequência que uma ação ocorre, que uma ação acontece. Ele é muito usado no presente simples. Esses são os advérbios de frequência, pessoal. O primeiro aqui, ó, o always, que é quando uma coisa acontece, uma ação acontece 100% das vezes, ou seja, sempre. Exemplo, I go to bed before 11 p.m. Eu sempre vou para a cama antes das 11. Próximo, usually. Isso aqui, o usually, que é quando algo acontece 90% das vezes, ou seja, quase sempre, usualmente. I usually have cereal for breakfast. Eu geralmente tenho cereal no café da manhã. Próximo, normally ou generally. Você pode usar um desses dois, que é quando algo acontece 80% das vezes. Exemplo, I normally go to the gym. Eu normalmente vou para a academia. Próximo, often, apesar dessa letrazinha T, pessoal, a gente não usa o T. Aliás, não pronuncia o T. Fica often. Ou frequently, é quando algo acontece 70% das vezes. I often surf the internet. Frequentemente, geralmente, surfo na internet. Próximo, sometimes. Sometimes, pessoal, eu gosto de traduzir como às vezes, que é quando algo acontece 50% das vezes. I sometimes forget my wife's birthday. Eu às vezes esqueço o aniversário da minha esposa. Próximo, occasionally ou ocasionalmente, quando algo acontece 30% das vezes. I occasionally eat junk food. Eu ocasionalmente como comida não saudável. Próximo, seldom, quando algo acontece 10% das vezes. I seldom read the newspaper. Eu raramente, geralmente, raramente, quase nunca leio o jornal. Próximo, hardly ever ou rarely, raramente ou quase nunca. Quando algo acontece 5% das vezes. I hardly ever drink alcohol. Eu raramente bebo álcool. E o último, que é o never é o contrário do always, pessoal. Se always é quando algo acontece 100% das vezes, o never é quando algo acontece 0% das vezes, ou seja, nunca. I never swim in the sea. Eu nunca nado no mar. Próximo slide. Onde é que nós colocamos os advérbios de frequência nas frases? É simples, pessoal. Os advérbios de frequência, ele vem sempre antes do verbo principal de cada frase. Tá certo? Exemplo, I always remember to do my homework. Eu sempre lembro de fazer meu dever de casa. O verbo principal aqui é remember, que é lembrar. O advérbio de frequência vem antes. Olha outro exemplo. He normally gets good marks in the exams. Ele normalmente consegue boas marcas nas provas, nos exames. Aqui o verbo gets, conseguir, adquirir. O advérbio de frequência vem antes. Agora, pessoal, veja só. Aqui em cima disso aqui, exceto com o verbo to be. Se for uma frase que tem o verbo to be, aí o advérbio de frequência ele não vai vir antes do verbo principal. Ele vai vir logo depois do verbo to be. Exemplo, they are never pleased to see me. Eles são, tá vendo? Eles nunca são, tá aqui o verbo to be are. Aí o never vem depois do advérbio de frequência. Eles nunca são agradecidos em me ver. She isn't usually... She isn't usually bad-tempered. Olha aí, o is é o verbo to be. Aí o usually vem depois, olha. Ela não é geralmente assim, ela não é geralmente mal comportada, por exemplo. She tem bad-tempered. Beleza? Aqui tem um exercício, pessoal. Olha só. Vocês vão reescrever essas frases usando os advérbios de frequência, colocando no lugar certo. Fiz um exemplo. I play guitar. Eu toco guitarra. Aí eu vou responder colocando um advérbio de frequência que indica 100% das vezes. Qual é o advérbio de frequência que indica 100% das vezes? Tá aqui, como a gente viu, é o always. Então a gente vai lá e escreve a frase. I always play guitar. Tá vendo? Eu coloco always antes do verbo principal, que é o verbo play, que é tocar. Agora, se for uma frase que tem verbo to be, como a letra B,
o advérbio de frequência vai vir depois do verbo to be. Aí tá aqui, eu quero que na primeira vocês completem com o advérbio de frequência que indica 50%, na B 100%, na C 80%, na D 0% e na E o advérbio de frequência que completa, que equivale a 10%. Agora lembre, reescreva a frase completa colocando ele no lugar certo. Passando. Presente simples, pessoal, que é o outro assunto que nós estamos estudando. Essas frases que usam advérbio de frequência, geralmente não, elas são no presente simples, tá certo? Quando usar o presente simples? O presente simples a gente usa, pessoal, para falar de ações habituais, coisas do dia a dia, certo, pessoal? E também a gente usa, como eu já expliquei, para falar de verdades universais, coisas que são uma verdade geral, falar dos sentimentos, dos nossos desejos, quando a gente dá opinião, a gente usa o presente simples, e das nossas preferências, a gente usa o presente simples. Na forma afirmativa, como é que nós fazemos o presente simples? Regra geral, pessoal, é a gente conjugar o verbo normal, sem modificar. Pegar qualquer verbo e conjugar ele normal. Por exemplo, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Tá vendo, pessoal? O verbo é escrito do mesmo jeito. O verbo não muda quando for com o sujeito I, que é eu, you, que é você, we, que é nós, ou they, que é eles ou elas. Lembrando que o you pode ser você ou vocês. O verbo sempre é escrito do mesmo jeito. Tá aqui o verbo trabalhar, que é work, to work. A gente escreve ele da mesma forma com todas as pessoas que eu acabei de dizer. Aliás, com I, you, we e they. Olha, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Aqui, olha. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles trabalham. Ou elas trabalham. Sempre o verbo fica escrito do mesmo jeito. O verbo só vai ganhar uma mudançazinha se for uma frase que o sujeito da frase for um desses três aqui, ó. Ele ou ela. He, she ou it. Se o sujeito da frase for Carlos, que é ele, o verbo vai variar. Se for Milena, que é ela, o verbo varia. Se for a cidade, que é ela, varia o verbo. E como é que esse verbo varia, Douglas? O que esse verbo ganha? A regra geral, pessoal, é o verbo ganhar a letrazinha S. Certo? Mas alguns verbos vão ganhar a letrazinha ES e alguns verbos vão ganhar as letras IES, que a gente vai ver mais à frente. Lembrando, esse verbo só vai mudar, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, quando o sujeito for ele ou ela. Olha aí, ó. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha, mas ganhou um S, tá vendo? She works, ganhou um S, ela trabalha. A regra geral é colocar um S. A maioria dos verbos, quando o sujeito for ele ou ela da frase, o verbo vai variar ganhando a letrazinha S. Alguns verbos, pessoal, não vão ganhar a letrazinha S, vão ganhar a letrazinha E, as letras ES. Quais são esses verbos que vão ganhar ES? Aqueles verbos que terminam com essa letra, ó. O, Z, SS, CH, SH ou X. Se for um verbo terminando em uma dessas letras e a frase estiver na afirmativa e o sujeito da frase for ele ou ela, o verbo vai variar ganhando ES. Exemplo, to teach, que é o verbo ensinar, fica teaches. To watch, que é assistir, fica watches. To push, que é empurrar, fica pushes, ganhando ES. Kiss, to kiss, que é beijar, fica kisses, beijar, com S. Go, que é o verbo ir, fica goes. Fix, que é o verbo consertar, fica fixes. Lembrando, esses verbos aqui só vão mudar ganhando esse ES se for uma frase que o sujeito seja ele ou ela para objeto de animais. Se o sujeito da frase for aqui, pessoal, por exemplo, I, que é eu escrevo esses verbos aqui todos normais, sem esse to. I teach, you teach, aí he teaches, já ganha o S. She teaches, já ganha o S. Agora, quando for eu, você, que é I ou you, ou todos os plurais, que é we, que é nós, you, vocês, ou eles ou elas, o verbo é escrito sempre normal. Ele só ganha a letrazinha S quando a frase for com o sujeito ele ou ela. E se for um desses verbos que termina com alguma dessas letras, ganha ES. E se for um verbo, pessoal, que terminar com a letra Y, e antes do Y vir uma consoante, qualquer consoante, a gente tem que fazer o quê? Antes de colocar o S, a gente tem que apagar a letra Y e colocar IES no final. Exemplo, o verbo fritar, que é to fry, termina com Y. Antes do Y é a consoante R. Se a frase for com ele ou ela, o verbo vai mudar. A gente apaga o Y e coloca IES, fica fries. O mesmo acontece com o verbo voar. Fly, fica flies. Estudar, fica studies. Lembrando que o verbo só varia, eu repito muito isso, o verbo só varia se for em frase que o sujeito seja ele ou ela. Se for qualquer outro sujeito, o verbo é escrito normal. E Douglas, se for um verbo que termina com Y, mas o Y não vem uma consoante, vem uma vogal, o que a gente faz? Coloca a regra geral, que é só acrescentar a letra S. Ó. Por exemplo, say, termina com Y, mas antes do Y é a vogal A, então é a regra geral, ganha só a letra S, fica says. Play, fica plays, tá bom?
Aqui alguns exemplos de frases, vocês podem ler, ó. I live in Brazil, eu moro no Brasil, é presente simples. He teaches Spanish at the university, ó. Ele ensina espanhol na universidade. Veja só, o verbo ensinar, teach, que aqui eu acabei de mostrar, ó. Teach, ensinar. Ele ganhou essa aqui, tá vendo? Por quê? Porque o sujeito da frase é he, que é ele. Se o sujeito fosse I, pessoal, que é eu, o verbo ficaria normal, só colocava teach. Aqui tem alguns exemplos para vocês lerem dessas frases, tá bom? E o exercício. O exercício é o que para vocês fazerem? Vocês vão organizar essa frase, estão todas bagunçadas, vocês vão organizar o primeiro, ó. Exemplo, ó. Play, Mike, everyday, basketball. Jogar, Mike, todo dia, basquetebol. Tá desorganizado, vocês vão organizar a frase, ó. Mike plays basketball everyday. Mike joga basquetebol todo dia. O mesmo vou fazer com essas frases aqui, elas estão todas bagunçadas, vocês vão organizar ela para a frase ter um sentido. E o exercício número 2, vocês vão fazer o quê, pessoal? Vocês vão colocar a variação do verbo no final, tá certo? Como se fosse ele ou ela, o sujeito, o que o verbo ganha? S. O estude ganha o quê? Aquele negócio, apaga o Y, coloca o quê? O dance ganha a letrazinha S. Play ganha aquela letrazinha. Win, tá certo? Regra geral, ok? Então é isso, pessoal. Olha, vejam só. Essa é a primeira parte. Só fica faltando agora... Deixa eu voltar aqui. Pronto, pessoal. Só fica faltando agora os advérbios de frequência. Já vimos o presente simples. Fica faltando só as preposições in, on e at. Que eu também preparei aqui um slidezinho com o in, o on e o at. Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu olhar aqui no computador. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Pronto, pessoal. E o outro é isso aqui, ó. O in, o on e o at, que a gente viu na semana passada. O in, o on, o in, on e at. Quando é que nós colocamos in? Tá um pouco embaçada a imagem, né? Mas acho que vou mandar esse slide para vocês. Quando é que coloca o in, o on e o at? Eu vou mandar esse slide aqui para vocês porque a imagem está muito embaçada, certo, pessoal? O in, coloca antes de quê? De anos, estação do ano, mês, década e século. Por exemplo, he lived in the 18th century. Ele viveu no século XVIII. I was born in 1953. Eu nasci em 1953. Our vacation is in spring. Nossas férias é na primavera. Tá aqui, estação do ano, antes de estação do ano, antes de ano, antes de década, tá vendo? A gente coloca antes de mês, ó, novembro, mês, coloca o in. Também usamos o antes de período de tempo, ó. Em 4 semanas, 5 semanas, em 3 dias, colocamos in antes disso. Nas expressões, ó, de manhã, de tarde, de noite, a gente coloca sempre in antes, ó. In the morning, na manhã, in the afternoon, na tarde, in the evening, na noite. Quando é que nós usamos o on, pessoal? Chegar um pouquinho mais perto, tá um pouquinho embaçada essa imagem. On. Usamos o on, certo? Antes de datas, dias de semana e datas comemorativas. Exemplo, I am going to the doctor on Thursday. Thursday é terça-feira. Antes do dia de semana, coloca a preposição on. Na terça-feira. I heard that song on my birthday. Eu ouvi aquela música no meu aniversário. Opa, é uma data. Então, coloca on. Aliás, uma data comemorativa, meu aniversário. We arrived here on November 2nd. Nós chegamos aqui no dia 2 de novembro. Douglas, você disse agora há pouco que antes de meses, aqui, ó, colocava in. Tá aqui antes do mês, novembro, in. Por que aqui antes desse mês colocou on? Porque a diferença, pessoal, é que aqui diz o mês e diz o dia, ó, dia 2. Aqui também, ó, o mês e o dia, ó, dia 3. Se vier só o mês, coloca in. Se vier o mês e o dia, coloca a preposição on. Nessa expressão on time também colocamos, ó, na hora, colocamos o on. E também na expressão on the dot, certo? No horário marcado, a gente também coloca on. Quando é que colocamos o at, pessoal? O at a gente coloca só nessa expressão aqui, ó, at night, de noite. Lembrando, quando for evening, que também é noite, colocamos in the evening, que é anoitecendo. Mas quando for de noite, mais tarde, a gente coloca at night. Sempre depois de horas, pessoal. A gente coloca também a preposição at. My work starts at 7 o'clock. 7 horas. Sempre antes de hora, colocamos a preposição at. Quando usamos a expressão at present, agora também usa o at. She's working out at present. Ela está malhando agora.
Usamos também a expressão at the moment, agora. I'm not sleeping at the moment. Não estou dormindo agora, certo, pessoal? Também colocamos o at, pessoal, quando a gente vai falar de um lugar específico. No restaurante, at restaurant, tá certo? Mas lembrando que tem mais slides lá explicando. Da semana passada a gente estudou isso aí, as preposições de lugar. In, on e at, beleza? Não vou passar atividade aí sobre o in, on e at. A gente já viu na aula passada. Talvez eu passe um durante a semana só pra gente praticar. Beleza, galera? Faça as atividades que eu expliquei, uma por uma, no caderno. Bye!